Então vamos lá. Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 22, parágrafo 2. Ainda estamos estudando sobre culto religioso e o dia do Senhor, mas especificamente culto religioso. O parágrafo 2 está escrito assim: o culto religioso deve ser dado a Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somente a Ele, não a anjos, santos ou qualquer outra criatura, e desde a queda não sem um mediador, nem na mediação de qualquer outro, senão de Cristo. Até aqui. É um artigo curto, pequeno, mas que diz coisas muito importantes acerca do culto a Deus. Talvez essa questão que o parágrafo 2, na verdade que todo o capítulo 22 apresenta, seja o grande fundamento para os batistas, a adoração a Deus, a adoração ao Senhor. Certamente é um dos pilares da confissão de fé, o culto religioso. Muitas igrejas batistas não sustentam mais a adoração segundo um padrão neotestamentário, bíblico. Muitas têm fugido desse padrão, mas a confissão de fé batista ela está alicerçada nesse padrão de culto segundo se apresenta nesse artigo. As igrejas batistas, as igrejas que seguem a confissão, elas têm cultivado com muito esmero esse segundo artigo da confissão de fé. Muitas igrejas têm se distanciado, mas as igrejas batistas reformadas, elas têm mantido esse padrão, ou têm procurado manter esse padrão de fé com muita ênfase, né? Vocês certamente não encontram com muita facilidade igrejas que guardam isso aqui, porque são poucas as igrejas batistas reformadas no nosso meio, no Brasil como um todo. Mas as que são reformadas, elas têm zelado em guardar o culto a Deus conforme esse padrão confessional. Culto sempre dado a Deus, dedicado a Deus, nunca a qualquer outro ser, ao homem ou qualquer outro ser. Então, a própria ideia de culto confessional, ela tem que trazer a ideia de um culto reformado. Então, nós precisamos reformar o nosso culto, segundo aqui o nosso padrão confessional. Não significa simplesmente mudar a liturgia, porque essa liturgia desagrada alguns irmãos. Os irmãos não gostam daquele estilo de culto, como mencionou o pastor Jorge. É muito mais do que isso. Isso é uma reforma da teologia do culto da igreja. A igreja precisa entender que essa mudança não é simplesmente a mudança de uma forma de cultuar. Na verdade, é uma mudança de teologia. O que leva à mudança na forma de cultuar é a mudança na teologia. É você começar a compreender que você está cultuando de outra forma, você está deixando algumas coisas de lado, porque a teologia das Escrituras estão te levando a isso. Então é mudança de teologia, é mudança teológica. Na experiência que eu tenho como pastor batista reformado, eu tenho dito inclusive isso para as pessoas mais próximas: o que é mais difícil de se mudar numa igreja não é você pôr as doutrinas da graça, a eleição, a predestinação, conforme a Escritura apresenta. Isso não é o mais difícil. O mais difícil é você mudar a prática cultica, litúrgica. É você levar a igreja a um entendimento de que o culto a Deus precisa ser ministrado, Deus precisa ser adorado segundo o padrão que Ele estabelece, não segundo o que nós imaginamos ou pensamos. Então, a reforma do culto é uma reforma teológica. Assim como é importante reformar a nossa compreensão sobre a salvação, deixar o arminianismo e passar as doutrinas da graça, assim como é importante você começar a entender sobre a soberania de Deus, sobre a Escritura, é importante você reformar a teologia do culto, porque se você não muda a teologia do culto, um dos princípios cabais é que você vai afrontar a Deus com um culto equivocado, com um culto que não é bíblico, não é das Escrituras. E essa dificuldade litúrgica, né,
de mudar a teologia do culto não é uma coisa nova. Isso não é um problema que nós batistas contemporâneos estamos nos deparando agora. Na verdade, esse é um problema antigo, bem antigo. A própria ideia de teologia do culto foi que motivou os primeiros batistas e os puritanos também a deixarem a igreja da Inglaterra. O principal fator pelo qual os puritanos deixaram a igreja da Inglaterra não é porque a igreja da Inglaterra não era calvinista, ela era calvinista. Eles defendiam uma expiação limitada, definida. Eles defendiam a queda e todas as implicações da queda. Nós chamamos de depravação total do homem. Todos os 5 pontos eram defendidos ali. Mas o que levou os batistas e outros puritanos a deixarem a igreja da Inglaterra foi o culto. O culto da igreja da Inglaterra era um culto não reformado. Então nós não estamos lidando com uma prática nova. Problemas de liturgia, problemas de culto, eles são seculares. São seculares. E veja a importância que sempre se tem dedicado a isso. Eles deixaram uma igreja porque entenderam que essa igreja estava afrontando a Deus no seu culto, profano. Eles entendiam que era um culto profano a Deus e deixaram essa igreja. Então não é algo de hoje, não é algo novo, não é algo que nós estamos lidando agora pela primeira vez, é algo já bem antigo. Culto é fundamental, nós temos que entender essa posição. Culto não é algo secundário na igreja, não é uma doutrina de menor importância, não é algo que pode ser realizado de qualquer forma. O importante é você ser um calvinista, batista e calvinista, aí é uma marca. Não, culto é fundamental numa igreja batista que é reformada, confessional de fato. Calvinistas tem muitos por aí, de todo tipo. Agora, batista reformado, que vai seguir os parâmetros ensinados na Confissão de Fé de 1689, eles vão olhar para a liturgia, para o culto, e vão se curvar diante daquilo que a Escritura diz que é para ser realizado no culto a Deus. Então, o culto é fundamental. Nós entendemos que o culto é fundamental porque entendemos que no culto estamos adorando a Deus. Não é algo pequeno, irmãos. Não é algo de importância reduzida. É a adoração ao Deus vivo que criou os céus e a terra. Então, como é que você vai para a presença de Deus, adorar o Deus que te criou e que formou tudo que existe, e você vai adorá-lo de uma forma qualquer, ou contrária àquilo que Ele mesmo estipula na sua palavra? Culto é adoração a Deus. Os batistas sempre entenderam isso com clareza, e isso está provado na Confissão de Fé de 89. A seriedade do culto, o padrão litúrgico que a Escritura estabelece, os elementos que podem estar presentes no culto, tudo está aqui na Confissão de Fé. O culto sempre é regido pelas Escrituras, nunca pela nossa vontade, nosso bel prazer, nossos desejos. É a Escritura quem vai dizer como Deus deve ser adorado. E se você adora de uma forma contrária às Escrituras, você afronta a Deus. Para começar, Deus não recebe esse louvor. Por mais boa vontade que você tenha, o seu louvor para Deus é profanação. O seu louvor para Deus é rebeldia, porque não é como Ele quer ser adorado. Ele estipula como Ele quer ser adorado. Você tem que adorá-lo como Ele quer, não como você quer. Então, por isso os batistas se consideram culto fundamental, importante. Não pode ser negligenciado ou colocado numa instância inferior nas questões práticas e doutrinárias. O culto é regido pela palavra, não pela vontade da criatura. Isso significa que os batistas sustentam algo que nós chamamos de princípio regulador do culto. Princípio regulador do culto é aquilo que
nós identificamos como a Escritura regula o culto. Existe um princípio. Qual é o princípio? O culto é conforme a Bíblia, conforme a Escritura. Então isso é princípio regulador do culto. Nós cultuamos conforme a Bíblia diz. Nada além disso, nada menos que isso e nada mais do que isso, conforme a Escritura estabelece. Então é muito importante observarmos isso, o que está prescrito na Bíblia para o culto público a Deus. Agora observe com atenção o parágrafo 2 desse capítulo 22, capítulo da Confissão de Fé. Observe que ele apresenta primeiro o objeto do culto, ou seja, quem você adora no culto público. Esse parágrafo responde à pergunta: quem pode ser cultuado? Para quem é o culto? O pastor Jorge falou de modo bem preciso aqui, que o culto não é para nós, não é para nos agradar, é para Deus, é voltado para Deus, sempre para Deus. Então a confissão de fé claramente diz que o culto é para Deus. Olha o que ela diz de forma claríssima: o culto religioso deve ser dado a Deus. Então começamos entendendo que o culto é para Deus. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Tudo que realizamos ali é para Deus, não é para homens, não é para agradar a igreja, não é para agradar visitantes, não é para impressionar, é para adorar a Deus, tudo voltado para Deus. Esse é o propósito que nós temos, né? E o próprio Deus deve ser cultuado e adorado pela igreja dele. Esse é um princípio. Nos reunimos, fomos criados para adorar a Deus e gozá-lo eternamente, para ter comunhão com ele eternamente. Então o que a confissão chama de culto religioso, nesse parágrafo, o culto religioso deve ser dado a Deus. Culto religioso é o nosso culto dominical, é o culto público a Deus, é o momento em que a igreja se reúne publicamente para adorar o Criador. Isso é o culto religioso, quando nos reunimos como povo redimido, justificado, para realizar essa adoração verdadeira e que é também aguardada por Deus. Ou seja, Deus espera o nosso culto. Ele espera o nosso culto. Não é uma opção, é um dever, é uma obrigação do povo de Deus. Nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus quando nós nos reunimos para adorá-lo no culto público. Na verdade, é exatamente isso que ele requer de todos nós, de todas as suas criaturas. Não é só do homem. A linguagem bíblica sobre a adoração a Deus, ela é genérica à criação inteira. Observe, o salmista chama a adoração todo ser que respira. Ele diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então não é só o homem que respira, não é só o homem que goza desse privilégio, mas o salmista chama todo ser que respira, adore a Deus. Em outro salmo, numa linguagem poética, mas que também expressa essa mesma realidade criacional, toda a criação é convocada a adorar a Deus. Até os anjos, meus irmãos, até os anjos são chamados a adorar ao Senhor. Veja, o pastor citou o texto de Isaías, que diz que os anjos estão ao redor do trono de Deus, e eles cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, verso 3. Aqui os anjos estão adorando ao Senhor. Como Criador soberano, toda a criação lhe deve adoração. Toda a criação lhe deve adoração. Então a primeira proposta de adorar a criatura, que é pecado, mas a primeira proposta de adorar a criatura em lugar do Criador, ela vem de Satanás, lá no jardim, como sugeriu, como disse o pastor Jorge, lá no Éden ainda. Quando ele tentou Cristo no deserto, Satanás tentou Cristo no deserto, ele propôs ao nosso Senhor que o adorasse como se ele fosse um Deus. Lembram daquela passagem de Mateus capítulo 4? Quando o diabo diz: te dou todos os reinos, se tu prostrado me adorares. Ele chama o Criador, o Deus em carne, a adorá-lo. Veja a ousadia.
a ideia de adorar a criatura procede de Satanás, não de Deus. Pelo contrário, Deus proíbe esse tipo de adoração de forma veemente, com muita ênfase. O Senhor responde naquela passagem: retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, é ordem bíblica. A confissão está dizendo que a Bíblia diz: o culto é a Deus apenas, somente a Deus. Satanás não tem nenhuma autoridade nesse ponto. É isso que a confissão de fé diz. Mas o segundo ponto que nós encontramos ali é que o culto ele é trinitário. Ou seja, nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O culto não é só para uma das pessoas da Trindade. Ele é um culto trinitário. O Deus que nós adoramos, embora seja um só Deus, é trino. Ele é Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Isso é a doutrina da Trindade. A confissão de fé reconhece a doutrina da Trindade ao mostrar que o culto é trinitário: Pai, Filho e Espírito Santo. São as pessoas divinas que são adoradas pela igreja: o Pai, o Filho e o Espírito. Quando a igreja, irmãos, se reúne para essa adoração a Deus no culto público, ela deve entender que está adorando o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós adoramos sempre o Deus Trino, o Deus triuno, não apenas o Pai, não somente o Filho. O Senhor Jesus, ele sempre ganha uma relevância no culto público, mas ele não é a única pessoa adorada ali. Nós adoramos o Espírito de Deus, nós adoramos o Pai também. Nenhuma das três pessoas divinas pode ser deixada de fora nessa adoração da igreja, adoração verdadeira, adoração bíblica. Dobre seus joelhos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Outro ponto interessante é a questão de onde algumas pessoas erram, achando que a adoração deve ser prioritária ao Pai. Vocês já devem ter visto, irmãos, algumas igrejas que priorizam Deus Pai na sua adoração. Tudo no culto gira em torno do Deus Pai. A segunda e a terceira pessoa da Trindade são reduzidas na adoração, elas são diminuídas na adoração. Então, eles dizem que por ser Deus o Criador, o Supremo Criador de todas as coisas, foi Ele quem enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer por nossos pecados. Esse é o motivo pelo qual Ele deve ser adorado, Ele deve ter a primazia na adoração. Muitas seitas fazem isso, né? Deus Pai, Jeová, é o único a ser adorado, é o Deus Criador, o Pai apenas. Mas isso não é o princípio doutrinário que está presente na palavra de Deus. Alegam também que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e opera segundo a soberana vontade do Pai, mas o motivo pelo qual eles querem adorar só o Pai, ou priorizar o Pai. O Pai é quem tem a soberania, inclusive sobre o Filho e sobre o Espírito. Então a primazia da adoração deve ser dada a Ele. É um erro isolar a pessoa do Pai. É o mesmo erro cometido pelas seitas que negam a divindade de Cristo, como as testemunhas de Jeová, que não adoram a Jesus, adoram somente ao Pai, somente Jeová, como eles chamam. Então deixam Cristo de lado, deixam Cristo sem receber o culto, restringem o Espírito Santo. Restringir o culto ao Pai, somente ao Pai, significa desconsiderar tanto a divindade do Filho e a divindade do próprio Espírito, e a personalidade do Espírito para receber a adoração. Outros acham ainda que a adoração da igreja, ela deve ser restrita à pessoa de Jesus. Aí eles colocam Jesus na primazia e diminuem a adoração, ou mesmo negligenciam a adoração ao Pai e ao Espírito, e só adoram a Jesus Cristo. E então dizem: foi Jesus que nos perdoou os pecados, foi Jesus que morreu no nosso lugar, foi Ele que nos deu a vida eterna, e usam todos esses argumentos para priorizar a adoração só a Jesus Cristo. Então, algumas pessoas têm se equivocado em afirmar que Jesus e somente Ele deve ser adorado. É outra
esfera equivocada. E ainda há aqueles que, por outro lado, vão adorar mais o Espírito. Vocês conhecem pessoas assim? As igrejas pentecostais são exemplos disso, onde o Espírito Santo tem a primazia. Todo culto é pelo Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo. Vem Espírito Santo! E aí toda a adoração é dada ao Espírito Santo. Jesus é reduzido. O Pai nem sequer é mencionado às vezes. O Espírito Santo ganha a primazia. O culto bíblico não é assim. Pai, Filho e Espírito são adorados igualmente no culto a Deus. Perceba que a confissão é clara ao dizer: o culto religioso deve ser dado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não vão separar aqui o culto para Deus, um outro culto para o Filho. Não, o culto é para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Por isso o culto trinitário, como nós citamos aqui. A Escritura diz, Jesus fala que quem não honra ao Filho, não honra ao Pai que o enviou. Quem não adora o Filho, não adora o Pai. Então deixar de adorar o Filho em detrimento do Espírito Santo ou do Pai, está na verdade equivocando-se na adoração. Não adora a Deus de fato. A adoração é fundamental, mas essa adoração a Cristo, embora seja fundamental, ela é compartilhada com o Pai e com o Espírito Santo de Deus. A confissão, irmãos, ela deixa isso claro por muitas razões, historicamente falando. Aqui não é por causa da Igreja Católica em si, mas é por causa de muitas seitas que negavam a Trindade já nos seus dias. E esse é um artigo de fé sobre o culto, onde eles apontam que a adoração é a Trindade divina, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e não apenas a Jesus, ou não apenas a Deus no sentido genérico do termo, mas especificamente as pessoas que compõem a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O ensino da Confissão de Fé de 1689 afirma que é a igreja no culto religioso que deve adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A adoração da igreja trinitária. A confissão de fé não apenas reconhece com isso a doutrina da Trindade, ela afirma que a adoração da igreja deve ser dada às três pessoas da Trindade. O nosso culto é muito bíblico, é muito consagrado a Deus, quando ele é voltado para as três pessoas da divindade. Um culto religioso que é totalmente construído em torno da pessoa de Jesus, que exclui o Pai, que exclui o Filho, não é um culto legítimo. Prestem atenção, não é um culto legítimo. Esta igreja só adora Jesus, então essa igreja não está adorando conforme a palavra de Deus, não é conforme a confissão, é conforme a Escritura. Ela está adorando só um terço, digamos assim, da divindade. Ela exclui o Pai e o Filho. O culto a Deus, o culto da igreja é a Deus, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, cultuar só a Jesus, achando que está fazendo um grande negócio, que está sendo cristocêntrico no culto, não. Você está, na verdade, produzindo, criando um culto que não é conforme a Bíblia. A Bíblia, o culto é para Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nada menos do que isso. Nada mais do que isso. Nada menos do que isso pode ser considerado culto divino, prestado à divindade. Adore o Espírito Santo. Adore o Pai. Adore o Cordeiro. Adore a Jesus Cristo também. Outro ponto que a confissão menciona aqui é quanto à exclusividade desse culto a Deus. Assim como a igreja deve adorar o Deus Trino, e nada menos do que isso, não pode ser uma adoração a uma das pessoas ou a duas, mas tem que ser ao Deus Trino.
as três pessoas divinas, isso nós reconhecemos como sendo o culto a Deus legítimo. Da mesma forma, a confissão de fé batista também reconhece que o culto deve ser restrito à Trindade. Então nós estamos colocando aqui a seguinte ideia, a confissão apresenta a seguinte ideia: não adore só Jesus, adore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então não adore menos do que as três pessoas divinas. Mas ela também está dizendo o seguinte: não adore mais do que isso, não ultrapasse, não há uma quarta pessoa, não há Maria, não há santos. E aqui a confissão se volta para proferir o seu ataque contra a falsa doutrina católica da adoração religiosa a Maria e aos santos. É apenas a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nada mais, nada menos do que isso, apenas a Deus. A adoração é apenas ao Senhor. O texto da confissão de fé faz um complemento exortativo. Observem o que está escrito aí: somente a Ele. Veja como ele diz: o culto religioso deve ser dado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. E ela complementa: e somente a Ele. Então, a Ele, a Deus, Deus Trino, somente a Ele. Então aqui se exclui toda e qualquer adoração que ultrapasse a adoração divina. Qualquer pessoa, qualquer ser que queira tomar o lugar de Deus no culto. Aqui nós temos a ideia sobre quem deve ser adorado de modo claro: só a Deus. Esse é um dos pontos mais importantes da teologia do culto, o entendimento de que o culto é para Deus e somente para Deus. Culto para Deus, somente para Deus, nunca para nós. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês já viram igrejas que fazem uma adaptação? Pessoas chegam para o pastor e dizem: pastor, a igreja tem tanta criança, vamos criar um momento especial para as crianças. Então elas vão começando a modificar a arquitetura litúrgica bíblica para inserir coisas que não devem ser separadas. Cultinho, ou então a inserção de outros elementos no culto a Deus, que também se torna um equívoco destruidor. Então, além dessa exclusividade positiva que a Bíblia menciona, e a confissão de fé também ratifica, a confissão de fé de 1689, há uma afirmação negativa aqui, para deixar todos conscientes e indesculpáveis. Então, o que a confissão diz é o seguinte: adore só Deus. Ela está falando de forma positiva, mas ela diz somente a Ele. Ela exclui qualquer coisa além de Deus na adoração. E com isso, com essa exortação, ela deixa todos indesculpáveis. Ah, mas eu não sabia que não poderia adorar o pastor, os santos. Só a Deus, somente a Deus. Veja o que a confissão diz: não a anjos, não a santos ou a qualquer outra criatura. Então a confissão de fé, ela fecha essa questão da adoração nesse segundo parágrafo de uma forma tão restrita, que ela mostra quem deve ser adorado: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz que só Ele deve ser adorado, e ao mesmo tempo ela exorta dizendo: não adore anjos, não adore os santos ou qualquer outra criatura. Então não há como fugir do ensino que a confissão de fé apresenta sobre o culto a Deus, a adoração legítima a Deus. E aqui, mais uma vez, é importante entender que essa afirmação negativa de que anjos, santos ou outra criatura que não devem receber culto e ser adorados, implica mais uma vez a ideia de que o culto é centralizado em Deus. Ela exclui tudo. Deus é o centro do culto, é o motivo do culto. Nós vamos à igreja para adorar a Deus, tudo é dado a Deus, Ele é o centro da nossa adoração.
não anjos, nada de anjos. Tem igreja que diz que os anjos ficam voando, né? Tem anjos voando neste lugar, os anjos do Senhor, tal. O culto é a Deus, irmãos. Exalte o Deus bendito e maravilhoso. Cultue, ame o Senhor, adore ao Deus eterno de todo o seu coração. Santos é uma clara referência ao culto católico, à missa, onde as pessoas colocam como objeto do culto homens, seres humanos, homens honrados, Pedro, Paulo, apóstolos do Senhor, mas cuja confissão e a Bíblia entendem que não devem receber qualquer adoração, nem a mínima que seja, nem a mínima. São homens como nós, são conservos, como nós somos servos de Deus. O culto centraliza-se inteiramente em Deus. Pode parecer até desnecessário falar isso, né? Algumas pessoas vão dizer: pastor, mas isso é tão óbvio, por que o senhor está dizendo que o culto tem que ser centralizado a Deus? A gente sabe disso. É muito necessário afirmar que o culto é somente a Deus. Pode parecer desnecessário, mas não é. Não é. Já no passado, na época bíblica, o apóstolo Paulo, ele menciona algo assim, sobre adoração somente a Deus. É importante afirmarmos, na verdade, com muita ênfase, esse ponto, da centralidade do culto a Deus, culto prestado somente a Deus. Quando os batistas particulares, que formaram essa confissão de fé, quando eles escreveram essa declaração na confissão, que o culto é somente a Deus, eles estão desaprovando o culto idólatra da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica mantinha essa prática de adorar santos, né, como frisamos aqui, Maria, Pedro, João Batista, né, etc, tantos outros que eles adoram. Mas eles também estão propondo que todos os verdadeiros cristãos se retirem de qualquer tipo de adoração às relíquias deixadas pelos santos. A Igreja Católica adorava ossos, supostamente de pessoas santas, fios de cabelo, pedaços de roupa, dentes. Diziam lá que tinham uma mecha dos cabelos de Cristo. Isso era guardado no local, e as pessoas iam visitar aquilo ali, iam adorar aquilo ali, se ajoelhar diante daquilo. Os batistas, ao escrever essa afirmação, estão se voltando contra o culto idólatra, mas também contra a adoração às relíquias daquela época. Lutero, antes disso, já lutou muito contra essa falsa adoração, objetos que eram relacionados aos santos e eram adorados. E era exatamente isso que acontecia nos dias do próprio apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em Romanos 1, verso 25. Paulo diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então o apóstolo Paulo já está aqui mencionando, denunciando a malignidade do coração humano na adoração divina. O homem troca, o apóstolo diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ele está falando de culto, de adoração. Eles adoram e servem a criatura, a coisas, em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Adoração a criaturas. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele alertou contra a prática do culto aos anjos. Aquela igreja, ou alguns envolvidos naquela igreja, ou que estavam ali tentando conquistar as pessoas na igreja, propunham a adoração a anjos, como se eles fossem dignos de ser adorados. Colossenses 2, verso 18, Paulo fala contra isso. Tudo isso é muito parecido, meus irmãos, com o que acontece hoje, em nossos dias. É por isso que essa afirmação da confissão de fé não é banal, não é desnecessária. Temos que frisar que o culto é para Deus somente, e continuar frisando isso o tempo todo, porque o coração do homem é enganoso, é maligno.
Ele vai querer adorar a si próprio, ele vai querer adorar a criatura em lugar do Criador. Então não há nada de desnecessário aqui, porque hoje, no nosso tempo, tudo isso acontece e a gente vê acontecer. João, o apóstolo, depois das revelações que ele recebeu lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, ele dobra os seus joelhos para adorar o anjo que lhe revela. Olha o que diz o anjo, Apocalipse 19, verso 10. Então, diz João, caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. O anjo diz a João, não faça isso, eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, diz o anjo. O anjo exorta João e lhe aponta o verdadeiro a ser adorado, o verdadeiro culto a Deus apenas, não a homens, a anjos ou a qualquer criatura. Então os batistas consideravam essa devoção aos santos ou aos anjos um grande erro e um caso claro de idolatria. Tem igreja evangélica que pratica isso, essa questão que envolve os anjos, um elevado interesse nos anjos. Isso é muito perigoso. Deus tem que ser o centro do nosso estudo, da nossa adoração, de todo o nosso afazer. O nosso culto tem que ser Deus. É preciso ter cuidado com isso. Por isso, irmãos, acertadamente, a confissão de fé, ela diz que o culto é somente a Ele, somente a Deus. Em nossos dias, essa afirmação da confissão ainda se faz muito necessária, talvez até mais do que no passado. Talvez hoje seja muito mais necessário repetir isso do que nos dias dos batistas de 1689. Tão séria está as coisas. Você vai rapidamente na internet, observa alguns cultos que existem por aí, você vai se impressionar com o que você vai ver. De igrejas que se dizem evangélicas. Tamanha é a tragédia da ignorância, tamanha é a rebeldia, tamanho é o descaso, a profanação ao culto que tem que ser dado a Deus. Coisas absurdas acontecem. Essa restrição serve para nos lembrar que o culto não deve ser prestado à criatura, como muito se tem feito hoje em dia, no nosso tempo. Porque nós vivemos numa época em que a própria igreja evangélica endeusa pastores, por exemplo. Ah, mas o pastor fulano, os pastores são colocados num pedestal superior, como os homens ungidos de Deus, que têm um poder sobrenatural sobre eles, poderosos, que podem curar doenças, expelir demônios, fazer isso, aquilo, outro. Então pastores são endeusados. Isso é muito perigoso. Os cultos que são apresentados nas mega igrejas, essas igrejas da prosperidade, existem tantas por aí, ou então o culto que é apresentado por televangelistas famosos, no Brasil existem muitos, nos fazem lembrar esse alerta da confissão de fé de 1689, de que somente Deus deve ser adorado, ninguém mais. Eu vi uma cena uma vez, uma pessoa que o bispo da cidade chega num determinado local, estava sendo aguardado para uma cerimônia, e a pessoa, quando vê o bispo, cai de joelhos, né, e pega a mão do bispo para beijar o anel do bispo. Outras cenas que eu vi muitas vezes, foi pessoas entrando em templos religiosos e tocando relíquias, imagens, beijando, pegando, se ajoelhando, rezando.
Culto é a Deus, a confissão está dizendo. Essa mesma prática, irmãos, infelizmente, acontece na igreja evangélica, dentro da sua própria cultura evangélica, onde pastores são, talvez não tenham uma mão beijada, mas são adorados como homens divinos, semideuses às vezes, semideuses. Deus é o centro da adoração cristã. Nos reunimos para adorar a Deus. Ele deve ser a pessoa celebrada, e todas as nossas alegrias, toda a glória dos adoradores deve ser dada somente a Ele, a Deus apenas, unicamente a Deus. Nada e nem ninguém pode roubar a cena no culto religioso. Se alguém toma o lugar de Deus, ofusca a adoração divina, tomando o lugar de Deus para si próprio, essa pessoa deve ser exortada. Isso é usurpação. É aquilo que Satanás fez também. Ele tentou ser igual a Deus, ele quis receber adoração. Muitos homens, infelizmente, desejam a mesma coisa. Um culto em que tudo que é organizado é pensando nos homens. Você organiza o culto não pensando em Deus, mas pensando nos homens. O que o povo vai gostar? O que vai animar os irmãos, os convidados? Toda a estrutura daquilo que você planeja e daquilo que você chama de culto a Deus é pensando nos homens e não a Deus. Isso também não é o que a Escritura chama de culto bíblico, que a confissão chama de culto a Deus. O culto é centrado no Senhor, não é culto para homens. Isso é uma ofensa. Qualquer culto que é realizado tendo em vista o homem e não Deus é uma ofensa ao Senhor, uma ofensa a Deus, uma ofensa ao Senhor de toda a glória. Culto que é preparado visando agradar homens, em que as músicas são escolhidas pensando nas pessoas que estarão ali presentes, jamais pode agradar a Deus. Hoje eu sei, a irmã me falou que vem para o culto, então a irmã gosta daquela música, vamos cantar aquela música hoje, porque a irmã gosta. Hoje aquela família vem para o culto. Pastor, o hino que aquele irmão mais gosta é esse aqui, vamos colocar no culto. Tudo centrado no homem, tudo voltado para agradar a criatura. Culto maligno, irmãos, culto satânico. É um culto satânico. O culto é a Deus, tão somente a Deus. Esse culto pode até agradar os homens. A irmãzinha pode até adorar o culto, a música que ela gosta. A família vai gostar porque cantaram a música que eles mais gostam. Mas nunca vai agradar a Deus, porque o culto não foi para Ele, não foi voltado para Ele. Jamais agrada ao Senhor. Cultos onde celebridades ou políticos são alvos de toda a atenção, onde toda a programação é elaborada pensando na presença desses ilustres, é uma abominação ao Senhor. O prefeito vai para a igreja hoje, então vamos fazer um culto aqui. O prefeito vai vir, então vamos fazer de alguma forma. O prefeito vai sentar bem aqui, vai ser chamado, vai ter toda a atenção. Vamos fazer uma parte especial de agradecimentos. Esse culto, irmãos, é nojento, agrada a Satanás e o prefeito, mas não agrada a Deus, não agrada ao Senhor, não é um culto a Deus de forma alguma. Algo dessa natureza, na verdade, jamais poderia ser chamado de culto religioso, jamais, sequer poderia ser chamado de culto religioso. E o povo que se submete a essa prática jamais poderia ser chamado de povo de Deus, de igreja. Ele se parece muito mais com aqueles israelitas que adoraram um bezerro de ouro no deserto. Quando Moisés não voltou mais, demorou, eles adoraram um bezerro de ouro.
É contra pecados desse tipo, irmãos, que esse parágrafo da Confissão de Fé de 1689 está falando, ao lembrar que o culto é dado a Deus e somente a Ele. Somente a Ele. Tem mais um detalhe sobre o culto a Deus que é mencionado na confissão. Abra mais uma vez no parágrafo 2. Observe que os batistas foram cuidadosos em afirmar que desde a queda, ou seja, desde Adão, desde Gênesis 3, o culto não pode ser realizado sem um mediador. Todo culto a Deus que nós prestamos a Deus tem que ser mediado. Tem que ter alguém entre nós e Deus. Isso é mediação. Alguém que leve para Deus a nossa adoração. Desde a queda, desde Gênesis 3, todo culto só pode ser realizado dessa forma. E não confundam aqui o sacerdócio universal de todos os crentes com a isenção de um mediador. Isso quer dizer que nós não precisamos de um sacerdote humano. Nós oferecemos o nosso culto a Deus, mas através de um mediador. A confissão está dizendo isso. Embora o culto público, como nós vimos, não seja uma adoração exclusiva da pessoa de Jesus Cristo, é somente por meio de Jesus Cristo que a igreja pode verdadeiramente adorar o Deus Trino. Aqui não é o Espírito, o mediador, nem é o Pai, o mediador, é o Filho mesmo. Então o culto é realizado com a mediação de Jesus Cristo. Todo culto cristão é mediado pelo Senhor Jesus. E a confissão afirma que desde a desobediência de Adão no jardim do Éden, todo culto a Deus tem que ser mediado. Desde a queda, diz a confissão, não sem um mediador. Culto não pode ser realizado sem um mediador. Ainda que no princípio Adão pudesse adorar a Deus livremente, antes da queda, ficar na sua presença santa, livremente, essa condição mudou depois do pecado. Agora, Adão e toda a raça humana que caiu junto com ele em pecado, está constantemente pecando e contrariando a Deus, pelas suas ações pecaminosas, pela sua própria natureza caída e perversa. Então é impossível, irmãos, estar na presença santa de Deus como antes. Ninguém pode estar na presença de Deus da forma como Adão esteve antes da queda. Ninguém. Lembram o texto do profeta Isaías? É por isso que Isaías diz isso, porque todo judeu sabia que ninguém pode ver a Deus, estar na presença de Deus e viver, e continuar vivo, porque você está na presença do Santo dos Santos, e você é um pecador. Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Então é o Santo dos Santos, e o pior dos pecadores diante dele. Ninguém pode. Ofende a santidade do Senhor. É preciso Cristo no meio. Cristo está presente, fazendo esta mediação. Toda a raça está nessa mesma condição. Então não venha para a igreja adorar a Deus desqualificando a presença de Cristo, indo direto. Você morre. Você precisa dele. Quando você não faz isso, ele faz pela misericórdia. Ele está lá mediando tudo. É impossível estar na presença santa de Deus como antes, a menos que estejamos por meio de Cristo, o nosso mediador. O pecado tornou necessário, irmãos, a mediação, o culto mediado por outro. É o pecado que exige a presença de um mediador. Foi o Éden, foi a desobediência de Adão, foi o pecado, foi o engano da serpente, de Satanás, sobre o homem, que exigiu que o culto agora não possa ser realizado diretamente, nós para com Deus.
precisamos de Cristo para mediar. Sem Ele, o culto não chega até o Senhor. Alguém tem que fazer a mediação para que o culto chegue até Deus. E finalmente, a confissão deixa claro que este mediador não é qualquer um. Não pode ser qualquer pessoa. Este mediador é Cristo, somente Ele. Na verdade, a confissão diz que Ele é o único mediador. Ela vai apontar isso. Olha o que diz o texto mais uma vez. Desde a queda, não sem um mediador, nem na mediação de qualquer outro, senão de Cristo. Embora essa mediação seja necessária, ela não pode ser realizada por qualquer pessoa ou criatura, seja anjo, seja homem ou qualquer outro ser. Não pense que você vai chegar diante de Deus representado por um anjo ou por qualquer outro ser. Só Cristo pode fazer a mediação, ninguém mais além dele. Como assevera a confissão, nem na mediação de qualquer outro senão de Cristo. Só Jesus Cristo está plena e perfeitamente habilitado para nos mediar da forma como Deus exige durante o culto público. O apóstolo Paulo disse exatamente isso, 1 Timóteo 2,5: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sem uma perfeita mediação, não pode haver culto aceitável. Nas orações a Deus, nós somos lembrados pelo próprio Senhor Jesus Cristo que sua mediação é necessária. Jesus diz: tudo quanto pedires em meu nome, olha a mediação, crendo receberás. E também foi Jesus Cristo quem disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio da sua mediação. Não podemos, no estado de pecado que nós nos encontramos, irmãos, nos achegar a Deus por nós mesmos. Ir a Deus somente por Cristo significa também adorar. Só podemos adorar a Deus por Cristo. Só podemos ir a Deus no culto público por Cristo, somente por Cristo. Não podemos cultuá-lo sem a presença de Jesus. Como os antigos credos protestantes afirmaram, Jesus é Deus de Deus. A gente vai encontrar essa afirmação credal. Da mesma forma, o nosso culto precisa da mediação de Deus para que ele seja aceitável a Deus. Deus é o mediador, porque Jesus é Deus. Precisamos de Deus mediando o culto para que o culto seja aceitável por Deus. Ele é Deus de Deus. Mas também, esse culto precisa ser mediado por um homem como nós. E ele é homem como nós. Por isso ele é o único e perfeito mediador. Por isso não pode ser por anjos, nem qualquer outra criatura. Só ele tem essa qualificação. E nós costumeiramente ouvimos pastores orando no início do culto com as seguintes palavras: Senhor, essa noite estamos reunidos em nome de Jesus para cultuarmos a Ti somente, em espírito e em verdade. E algumas pessoas acham, quando escutam essa colocação pastoral, que Jesus está sendo ali diminuído, como se a Trindade estivesse sendo atacada, né? Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para adorar ao Senhor. E não, esse é o culto trinitário na mediação de Cristo. A afirmação ali é que Cristo é o mediador. Estamos em teu nome, ou na mediação de Cristo, adorando o Pai. Mas não é porque o culto é dado ao Pai apenas, é porque Cristo é o mediador do culto a Deus. O culto é ao Deus Trino. Então, queridos irmãos, para concluir, todos esses princípios
de culto afirmados aqui na Confissão de Fé de 1689 são expressamente extraídos das Escrituras, da Palavra de Deus. Quando afirmamos que a Confissão de Fé afirma o princípio regulador do culto, nós estamos afirmando que o culto a Deus é orientado e determinado pela própria Bíblia. E esses pontos que nós acabamos de estudar, como nós vimos, eles são pontos extraídos da Palavra de Deus. Quais são? Que o culto deve ser prestado somente a Deus, que o culto envolve adoração trinitária ao Pai, Filho e Espírito Santo, que todo culto aceitável é exclusivo ao Deus Trino, que todo culto a Deus precisa de um mediador perfeito e que Cristo é este perfeito mediador entre Deus e os homens. Portanto, o parágrafo 2 deste capítulo 22, ele expressa esses princípios acerca do culto. Guardem isso e apliquem isso no culto que vocês realizam a Deus. Observe, é necessário que toda a instrução ensinada, tudo que é ensinado, seja aplicado, senão não há mudança. Que Deus nos abençoe. Amém.